isso aqui é gravíssimo, hein? Porque o Jim Jordan está denunciando o seguinte: que história é essa? Quer dizer que agora o FBI virou um puxadinho do judiciário brasileiro? Não tem mais nem a comunicação oficial entre os dois grupos? Né? E aí o FBI vai, em nome da polícia brasileira, vai começar a interrogar residente americano, porque é de um lado político? Não sei como é que fala chandaré em inglês, mas vamos lá. Cara, é duro você acompanhar e torcer por um outro parlamento. É duro você ter que terceirizar a nossa confiança, a nossa moral, terceirizar a nossa ética para um outro povo. Porque a gente tem um Congresso muito rasteiro. O nosso Congresso é muito fraco. É duro você ter um Congresso tão traiçoeiro que fica tentando passar projetos pelas sombras, pelas madrugadas, longe dos olhos dos deputados de oposição, longe do povo, no escuro. Nosso Congresso faz isso, né? Então, por mais que fiquemos também animados com o avanço dessas investigações lá nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que as sanções sobre isso, elas são restritas, ela tem um determinado alcance, né? Cuba vive muito bem com as suas sanções. A Venezuela nem fica mais corada. E o Brasil, como uma boa ditadura, vai ter sanções para chamar de sua. É para lá que a gente está caminhando. Está tudo virando um hospício civilizacional. O Brasil possui hoje o maior programa de acolhimento de refugiados do mundo, a Operação Acolhida, que ainda funciona. Recebemos lá centenas de venezuelanos todos os dias que fogem de uma ditadura. Ao mesmo tempo, todos os meses, milhares de brasileiros deixam o país ou começam a fazer planos para sair daqui, pois já está em andamento uma ditadura para chamar de nossa, né? A minha dúvida hoje, já diante desse hospício, né, está em saber o que aconteceria se um perseguido político do Xandaré resolvesse fazer uma curva e entrar lá na fila da Operação Acolhida, lá em Pacaraima. O que será que aconteceria? Será que ele receberia acolhimento, um teto, alimentação, um trabalho, uma vida nova? Cara, é isso. O Brasil virou uma piada lá fora e um hospício aqui dentro. Pois é, Laudelino. Mas tudo isso que a gente tem visto acontecer, essas repercussões internacionais, de certa forma, ajudam a denunciar o que está acontecendo aqui no nosso país e que não é de hoje, né? Ainda ontem nós estávamos aqui noticiando que o ministro Alexandre de Moraes, durante uma palestra que tratava sobre democracia, enfim, ele falava justamente que uma interpretação do STF poderia mudar a questão ali do artigo 19, né? Isso é muito grave. Então, a gente até brincou por aqui no estúdio, falou, gente, está na hora do Elon Musk dar mais umas tuitadas, sabe? Porque a gente percebeu que naquele momento parece que o ministro havia até recuado, soltou 2 policiais militares na semana seguinte, que Elon Musk começou a evidenciar a questão do Brasil, a censura que nós vivemos, que foi imposta à plataforma do X. Então, assim, acredito que este, por enquanto, está sendo o melhor caminho, mas eu vi que você deu risada. Por favor, quero o seu comentário em relação a isso, as interferências de Elon Musk. Está na hora, né, dele já dar mais uma tuitadazinha. O que você acha? O Elinho Mushin, eu chamo ele carinhosamente de Elinho, né? Elinho tá ocupado com outras coisas. Ele deu corda, botou a gasolina nesse fogo e foi fazer outras coisas. Tinha uns foguetes para botar no céu. Ontem, ele estava num evento na Ásia, onde ele prometeu a solução para o mundo para a falta de água. Elinho Mushin falou, olha, o planeta é uma bola de água. Não é admissível que a gente tenha um problema de falta d'água. E ele falou que vai dar uma solução de dessalinização. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas.
Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. O cara que fez o foguete da ré, né? O cara que fez Xandaré, cancelar eventos, ter medo de viajar para fora do Brasil, tal, essas coisas, disse que agora vai resolver o problema de água do mundo. Então, deixa o Elinho Muxem em outros projetos que ele está fazendo muito bem aí para a humanidade, né? A gente fica aí acompanhando, porque não dá para a gente terceirizar tudo, né, gente? Não dá para terceirizar. Então, o Elinho já fez o trabalho dele, já divulgou, tal. Ele, de uma maneira brilhante, ao reconhecer que a empresa dele errou, a empresa dele, durante um período, atendeu os desmandos da Suprema Corte brasileira contra a legislação brasileira, que é um problema nos Estados Unidos, porque uma empresa americana ela tem uma série de compromissos, e um desses compromissos é de que ele não vá praticar corrupção em outros países, e corrupção nem sempre tem dinheiro envolvido. Quando você burla as leis de um país e burla as leis americanas, o americano também considera isso uma forma de corrupção. Então, o que o Elinho Muxem fez foi falar: olha, a minha empresa errou durante um período e agora demos um basta. Mas ele falou, e tem os depoimentos, tem gravações, tem e-mails, tudo foi entregue lá na Câmara, e tem citações dos seus concorrentes, Facebook, ali, Meta, o Google. Ele também falou: essa galera continua obedecendo as leis, perdão, as determinações da Suprema Corte contra as suas promessas quando vieram para o Brasil, para os americanos, falar: olha, não vai fazer besteira lá não, tá? Olha, você está levando o nome do país. Então, eles estão praticando um ato de corrupção também. Então, o que o Elinho fez foi abrir esse problema para o mundo e botar uma banana no colo dos seus concorrentes, porque eles, quando essa investigação avançar e se a conclusão dela for pública, as sanções que podem vir para o Brasil também irão para a Meta, também irão para o Google e para essa turma toda que está quietinha, obedecendo, e mesmo sem determinação judicial. Foi o que foi dito pelo corpo jurídico do Twitter. Mesmo sem determinação judicial, eles já vão tomando as medidas contra a lei. Então, o Elinho fez uma bagunça completa nesse cenário todo, bagunça no sentido de que ele apagou o fogo com gasolina, entregou na mão do Congresso, e essa comissão onde isso está rolando, ela tem poderes em cima do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, não é pouca coisa, não. Então, o que pode vir dali é um caldo muito grosso. Então, Elinho, obrigado pelo que você fez, continua aí soltando seus foguetes, fica atento aí, resolve o problema da água aí, resolve o que você puder. Ele já se movimentou no sentido de ajudar o pessoal no Rio Grande do Sul, mandou um monte de antena Starlink. Ele ajudou antes do governo federal. Antes do governo federal ajudar, ele já tinha ajudado. Então, o Elinho, eu já falei isso uma vez, o Elinho, o pessoal pensa que ele descobriu o Brasil hoje. O Elinho, ele era estagiário no Banco Nova Escócia, lá nos Estados Unidos, quando ele foi tomar café na cafeteira do chefão da parada lá do banco. Aí foi lá na sala do cara, tomou-lhe um esporro e ficou com a moral queimada. Aí o chefe deu umas tarefas para o estagiário, né? Elinho Muxem estagiário, imagina lá. O estagiário, vai verificar esse negócio aqui e tal, vê esses títulos aqui, vê se a gente consegue fazer alguma coisa, que aquele banco que ele trabalhava tinha uns títulos da dívida pública brasileira. Aí o Elinho olhou a situação, estudou, aí falou assim: pô, peraí, tem uma oportunidade aqui, porque o título brasileiro aqui virou moeda podre naquele momento. O que é uma moeda podre? O Brasil vendeu seus títulos, não honrou os seus compromissos, não fez o que tinha que fazer, perdeu os prazos e aqueles títulos acabam perdendo valor no mercado. Valia R$100, o pessoal vende a 10 centavos para se livrar daquela porcaria, títulos da dívida brasileira. Aí o Elinho descobriu que o Tesouro Americano estava no sentido de ajudar os países de terceiro mundo, esses países subdesenvolvidos, tipo esses de camisa amarela aqui, dessa cor e tal.
eles estavam dando um aporte e falar o seguinte, nós vamos garantir a venda. E ele descobriu que se ele pagasse, por exemplo, R$1 no título, o governo americano bancaria o outro real. Então, se aquilo custava lá 50 centavos, e ele ia garantir R$2. Ele falou, cara, é um negócio maravilhoso. Aí ele ligou pro Goldman Sachs, que tinha bilhões e bilhões desses títulos, e falou assim, você tem 10 bilhões desse título aí? Aí o cara falou, tem, é só abrir as gavetas aqui, tá cheio desses títulos aí brasileiros. Aí o Elinho Mushin falou assim, oportunidade única, a gente gasta 10 bilhões comprando título, vou ali no governo, vendo, ele vai me dar 20. Eu ganho limpo 10 bilhões em um dia de trabalho. Né? Aí o gerente dele no banco ficou doido, falou, cara, é verdade. Aí levou aquilo pro diretor. Aí o diretor, caraca, sensacional. Levaram pro presidente do banco. O presidente do banco falou assim, olha, gente, eu já tomei muito fumo desses títulos brasileiros, eu não quero me envolver nisso. Elinho ficou brabo. Ele falou, porra, não é possível, esses caras não estão vendo essa oportunidade. Cara, como é que o cara vai perder um dinheiro desse? O Elinho começou a tentar criar o próprio banco. Ele falou, se é para fazer isso eu preciso de um banco, vou criar meu próprio banco. Ele viu que o caminho de um banco tradicional é dificílimo de você criar, e ele começou a tentar criar um banco digital. E ele comprou um domínio que na época se chamava x.com. Esse do X é do Elinho há anos, está guardado com ele. Ele comprou esse domínio, criou uma empresa com atividade bancária online que tinha um concorrente. Esse concorrente, eles ficavam brigando o tempo todo. Então, assim, abra uma conta na minha empresa que a sua conta já vai ter $100 para você gastar. Aí os caras gastavam milhões nessa corrida e o Elinho chamou o concorrente e falou assim, cara, vamos parar de brigar? Eu fico gastando grana, você fica gastando grana, vamos parar com isso, vamos fazer uma fusão aqui. Aí dessa fusão surgiu uma empresa chamada PayPal. O PayPal foi vendido e aí que surge a fortuna do Elinho Mushin, onde ele foi investir em outras áreas a partir dessa grana, tá? Aí ele casou, foi passar a lua de mel aonde? No Brasil e na África do Sul. Passou uma lua de mel tranquila aqui, foi para a África do Sul, tomou uma picadura de mosquito lá, quase morreu, né? Ficou todo ruim. Então o Elinho tem uma relação antiga com o Brasil. O cara passou lua de mel aqui, a origem do sucesso dele, desse movimento dele criar um banco, dele ganhar a fortuna dele, tem um pezinho lá no Brasil. Então ele é um cara que está sempre atento com as coisas brasileiras, tá? Não se engane. Surgiu notícia de Brasil, ele sempre olha, sempre tem um carinho de olhar, já teve aqui várias vezes. Então essa é um relato aí da biografia do Elinho, tá? E Berenice, não se preocupe, ele está de olho aqui no Brasil, tá? Está ocupado com outras coisas, mas se precisando, a gente acende aquela luz do Batman lá no céu e ele aparece aí. Boa. Muito bom, Lau. Mas olha, eu acho que até essa notícia que a gente falou, ela é uma preparação também para o Elon Musk poder agir, porque vocês lembram que tem um problema aqui jurídico com o X, no sentido até de querer prender funcionários do X aqui do Brasil. Mas o Elon Musk tinha dito que ele ia voltar com os perfis e tudo, e isso até agora não aconteceu. E nessa decisão aqui, nesse processo, né, do deputado federal, o Jim Jordan, né, dos Estados Unidos, que mandou um requerimento de informação, de documentos para o FBI, ele cita o Elon Musk. E ele quer saber por que o judiciário brasileiro está querendo, né, ir atrás do X. Ele cita isso nesse processo. E como que o FBI ajudou, como que autoridades americanas ajudaram a censurar no Brasil. Então pode ser que desse processo saia aí um benefício para o X e ele acabe não sofrendo mais essas sanções por parte do judiciário brasileiro. E aí eu acho que viria uma atuação do Elon Musk. Bem, vamos acompanhar, a gente vai estar trazendo as novidades aqui desse caso para você.